é o seguinte: entre esse encadernado e esse encadernado tem pelo menos 50 anos de história. E entre esse livro e esse encadernado tem quase 90 anos de história. Bem, todo mundo sabe que Conan é um personagem extremamente importante para a cultura popular em geral. Se você gosta de He-Man, se você gosta de Berserk, se você gosta de Green Saga, nossa, um pouco longe agora, pode acender uma vela para Conan hoje. E lá para a década de 70, quando ele foi para Marvel Comics pela primeira vez, ele revolucionou boa parte dos quadrinhos, especialmente os quadrinhos adultos e de fantasia. Mas, bem, como todo mundo sabe, Conan está fora da Marvel mais uma vez. E como será que foi o final desse personagem tão importante para a cultura popular? Meu nome é Robilan e você está no Fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do Brasil. E vamos saber hoje como foi o final de Conan na Marvel. Bem, eu vou separar esse vídeo em dois momentos, tá? A fase, claro, do Jason Aaron e como ela acaba, e também as edições extras de Conan, que também estão presentes nesse encadernado aqui, que são Robert E. Howard Saber Sword 7 a 9. Porém, eu vou começar por essas últimas, tá? A Robert E. Howard Saber Sword, porque são as piorezinhas, tá? São histórias que contam acontecimentos do Conan, que não foram feitas exatamente pela Marvel, mas que compilaram aqui. Bem, são histórias curtas, são histórias de autores talvez não tão conhecidos nem relevantes, e eu vou ser bem sério com você, pô, não vai fazer tanta diferença. O que eu quero falar hoje, pessoal, é sobre o final, sobre a parte do escritor Jason Aaron, que vocês devem conhecer por Justiceiro, por Thor, e pela primeira volta do Conan na Marvel, na fase Conan o Bárbaro. De toda essa nova fase do Conan, sinceramente, essa foi pra mim a melhor. Como descrito aqui na capa, o final apoteótico de uma grande jornada, e é verdade. Talvez esse aqui seja o quadrinho mais emotivo de Conan, pelo menos nessa segunda fase, né? A gente não pode esquecer, claro, por exemplo, da jornada de Belit, no Conan o Bárbaro principalmente. E eu tô falando isso, pessoal, porque o Jason Aaron, ele consegue acrescentar uma emoção gigantesca nesse quadrinho. É a continuação do volume 12, tá? Sem dar spoiler, Conan, ele vai exilar o filho dele, né, do reino da Aquilônia. Porém, houve ali uma batalha e Conan não pega uma luta, né, com o próprio filho, e Conan pega muito pesado com o jovem rei Conan II, né, o príncipe Conan II. E por que eu gostei tanto desse quadrinho? Primeiramente, ele mostra a origem de Thoth Amon, inclusive a sua infância, né? Thoth Amon, que vocês sabem, é o maior vilão de Conan, e que vocês podem ver no card aqui em cima, ou aqui embaixo, onde o Ronan colocar. E também ele é uma história que conta muito sobre esse personagem. Ela fala não somente da relação de Conan com o próprio filho, mas também de Conan com a civilização, e principalmente de Conan com o trono. Quando o Howard descrevia Conan, né, em algumas de suas histórias, ele dizia que Conan ele portava uma grande melancolia. E eu nunca vi o Conan tão melancólico quanto nesse quadrinho aqui. O trono é muito mais pesado que qualquer espada. O trono é muito mais pesado que qualquer inimigo que ele enfrentou. E principalmente a responsabilidade de ser um bom pai, a responsabilidade de educar o seu filho aos seus modos selvagens, aos seus modos bárbaros, aos seus modos cimério, deixou para Conan um gosto amargo na sua boca. E nesse quadrinho, particularmente, eu achei espetacular. Foi de longe, para mim, claro, a melhor história dessa segunda fase.
Conan teve a sua batalha mais difícil, que foi contra o seu próprio filho. E quando você pega para ler essa história, você percebe o porquê que essa batalha foi tão difícil. Ele não estava lutando apenas contra Kong, né, que já apareceu lá há muito tempo, na primeira fase do personagem da Marvel. Mas é como se ele lutasse contra si mesmo. É como se ele lutasse contra suas vontades. É como se ele lutasse contra o seu porquê, contra a sua vida, contra os seus objetivos. Conan não é um personagem objetivo. Ele segue a vida totalmente por instinto. Por isso ele é chamado de selvagem. Ele é como um tigre ou como um leão aquiloniano que acorda para caçar, e a caça dele são as aventuras. E essa história, contada magistralmente pelo Jason Aaron, faz você entender por que o personagem não pode ficar preso a um trono. A importância da batalha, a importância da aventura, a importância da guerra. E mais uma vez, ele se encontra com o Tot'Amon, eles precisam unir força com um mal maior. Conan e Tot'Amon lutando juntos contra um mal maior. E isso, de fato, é muito bacana, é muito interessante. E mais uma coisa sensacional é que mostra que o Conan é imortal. Eu não estou falando da vida física do personagem, mas o personagem em si, a essência do personagem é imortal. Mesmo que nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre esse quadrinho, ele não esteja no grande mainstream, né? Não tem agora uma série de fantasia está bombando bastante, não tem um filme agendado para o cinema. Jason Aaron consegue demonstrar que esse personagem sempre vai estar ali. Mesmo que agora ele não esteja mais na Marvel, no seu final ele consegue demonstrar como que esse personagem nunca vai acabar. Pensa comigo, Conan é mais antigo que Batman, Conan é mais antigo que o Super-Homem, né? Dois desses personagens que estão lá muito em evidência, né? Tá em bastante destaque. Conan é mais antigo que o Namor, que apareceu agora no filme do Pantera Negra. Conan é mais antigo, sei lá, que o Tocha Humana, lá do começo da Marvel Comics. E isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque o Jason consegue demonstrar a importância desse personagem. Bem, talvez eu tenha me desviado um pouco do assunto, que eu realmente fico muito empolgado quando eu falo da importância desse personagem. Mas voltando para o quadrinho. Além, claro, né, como eu já havia dito, do roteiro muito bom do Jason Aaron, a arte do Mahmoud Ahmed, eu acho que eu falei certo, é muito brilhante, né? Como você pode ver nessa arte clássica do personagem destruindo vários outros inimigos, ele faz um jogo de movimentos que dificilmente você consegue ver em quadrinho americano, né? O Jack Kirby ele começou a dar essa movimentação para os quadrinhos, e eu percebo que o Mahmoud ele dá esse movimento, principalmente nas batalhas, um movimento muito forte, você percebe o poder, você percebe o peso do choque da espada, você vê pela expressão dos personagens, pelo contraste com o sol. Então ele deixa, de fato, ele consegue transformar essa história de espada e feitiçaria em uma história épica, né? A arte, né, é espetacular. E uma coisa muito bacana no roteiro, unindo com a arte, como eles desenvolveram o personagem Conan, né? O filho do Conan, né? O Conan II. Nos quadrinhos mais antigos, talvez ele era um personagem muito mais secundário, mas aqui ele também tem um certo protagonismo. E isso é muito bacana, porque quando ele luta com o pai dele, e eu não vou dar spoiler do que acontece aqui, mas quando ele luta com o Conan, cada choque das espadas tem a emoção dos personagens.
E, cara, eu não sabia que o Conan II, de fato, é um personagem gigantesco. Daria pra fazer uma história só do personagem tranquilamente, porque realmente ele é muito interessante. E foi uma coisa que o Jason Aaron fez. Ele deixou esse personagem muito mais vivo. Por exemplo, no quadrinho Conan das Ilhas, que eu já resenhei aqui, quando o Conan sai da Aquilônia e o Con toma o posto de rei, né, ele vira rei, parece que é um personagem um pouco mais vazio. Mas o Jason ele consegue deixar tantas camadas nesse personagem, né, no Conan II, que você percebe que daria para ter uma coisa a mais se o Conan não tivesse saído da Marvel tão precocemente, né? E com certeza foi uma carta de amor aos fãs desse personagem. E eu digo isso porque, claro, o quadrinho tem um final, mas de certa forma é um final aberto, né? Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, Conan não morreu. Conan sempre vai estar aqui. E o Jason consegue demonstrar muito isso, né? Nesse quadrinho tão emotivo, que tem ali, claro, tem a batalha, tem as personagens sedutoras, tem os feiticeiros, mas a parte principal desse quadrinho, inclusive a melhor parte, de longe não é a luta com o Toti Amon, de longe não são a luta contra os zumbis, né? E os macacos fortes e grandes. Com certeza esse quadrinho é sobre paternidade, esse quadrinho é sobre responsabilidade, e esse quadrinho também é sobre o que é a sua vida, o que é melhor na vida, o que faz sentido na sua vida. E Conan, ele demonstra muito isso, né? O personagem, como eu falei, tem quase 90 anos de criação, e o Jason ele conseguiu mostrar não apenas a melancolia desse personagem, mas principalmente a sua questão filosófica mais importante, que é o existencialismo. Conan se move pela sua próxima aventura. Ele se move porque ele precisa se mover. E o Jason Aaron, ele conseguiu dar um final digno para o personagem. E isso realmente é muito bom, porque Conan, de fato, merecia esse quadrinho. Bem, talvez esse vídeo tenha sido um pouco mais emotivo, um pouco mais estranho. Talvez eu tenha falado um pouco menos do quadrinho do que eu deveria, mas eu quero dizer o seguinte: se você é fã de Conan, torça para que ele tenha uma série, torça para que ele tenha um filme ou um ótimo jogo, mas caso ele não tenha, continue fã de Conan. Se você não gostou dessa nova fase, claro, tem muita coisa ruim, mas você ainda tem os contos, você ainda tem a fase antiga, você ainda tem os filmes, você ainda tem muita coisa. Então, o que me deixou realmente feliz nesse quadrinho é porque ele mostrou um Conan que você já conhecia, claro, Conan, né, aquele Conan selvagem, aquele Conan que vai atrás da aventura por qualquer motivo, mas ainda assim, ele mostrou pro leitor, pro fã, quem é o Conan e por que o Conan precisa da aventura, porque o Conan precisa brandir a sua espada. O meu nome é Robilan e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Conheça o nosso Apoia-se, inscreva-se no canal, compartilhe e dê like, para que o Fórum Conan continue trazendo histórias desse personagem, porque o Conan é imortal. O Conan sempre vai existir nas nossas lembranças, no nosso coração, ou então, por que não, nas grandes mídias. E é isso que a gente precisa. Que Conan branda a sua espada para toda a eternidade. Um abraço. E que Kron os amaldiçoe.